E começando a revisão do capítulo 56 de Boruto. Aparentemente, por volta de uma semana após os eventos do capítulo passado, todos voltam para as suas rotinas, ou pelo menos quase. O Boruto está sendo entrevistado na TV, onde os seus feitos na batalha contra o Ishiki são exaltados. Enquanto isso, Kawaki está sendo examinado com seu braço já reconstruído como o Amado prometeu. O Katasuki até se surpreende com a velocidade em que o braço dele se recuperou, e o Amado explica que esse braço foi projetado a partir das células do próprio Kawaki, uma das peças de reposição que ele fez antes de ir para Konoha, e que isso não seria possível se ele fosse um humano comum e o seu corpo não fosse uma ferramenta ninja científica. O que afasta qualquer possibilidade do Amado usar o mesmo procedimento em outros personagens que perderam partes do corpo ou estão muito debilitados, como por exemplo o Sasuke ou o Gai. E o fato dele ter preparado essas peças de reposição antes de vir para Konoha também indica que Konoha não tenha os mesmos recursos da cara para criar uma prótese com esse nível de tecnologia. Lembrando que o corpo do Kawaki tem nanomáquinas, não é simplesmente uma questão de clonar o braço dele como os braços feitos com células do Hashirama. Mas ainda nesse mesmo trecho é estabelecido que a Sumire, de agora em diante, fará parte da equipe que cuidará da manutenção do Kawaki como uma assistente do Amado, uma decisão que ela fez por conta própria. A Sumire até dá uma razão para ter tomado essa decisão, pois, já que o Kawaki sempre está andando com Boruto, ela sempre pode perguntar sobre ele. O que gera uma ceninha divertida com o Kawaki perguntando se ela gosta do Boruto e a Sumire ficando sem jeito. A princípio, todo esse trecho do capítulo parece ser apenas uma isca provocando chip entre Sumire e Boruto, ou até mesmo entre Sumire e Kawaki, visto que ela será a mecânica pessoal dele daqui pra frente e também compartilha de um passado trágico. Inclusive, o anime já está começando a explorar essa conexão entre os dois, e bem antes de adaptar os eventos atuais do mangá. Mas apesar das aparências, esse trecho pode confirmar de uma vez por todas que a Sumire será uma personagem de extrema relevância daqui pra frente. Diria que tá óbvio para todo mundo que o verdadeiro objetivo dela como assistente do Amado é vigiá-lo, travando uma batalha silenciosa com o Amado tentando descobrir o que ele está tramando, o que fica evidente quando Kawaki está de saída e o Amado chama sua atenção, fazendo a Sumire dar uma daquelas olhadas de canto de olho, prestando atenção no que o Amado iria dizer. O que ao mesmo tempo também mostra que o Amado parece já ter noção de que está sendo vigiado. E em paralelo, a entrevista com Boruto acaba e o foco muda para Sarada, Mitsuki e o time 10 assistindo à TV. A Sarada se mostra incomodada com a forma despreocupada de agir do Boruto, mas logo Shikadai explica a situação atual do Boruto, que apesar de parecer sorridente, era quem mais estava sendo afetado por tudo isso. Basicamente, tudo que envolve o Karma está sendo colocado debaixo dos panos para evitar pânico em massa. O Boruto não pode sair em missões, pois é muito perigoso e está sendo colocado sob vigilância o tempo todo. E por sua vez, a Sarada responde que essa regra de não sair em missões também se aplica a todo o time 7. Sem o Boruto, o time está incompleto, impossibilitado de fazer missões. Aliás, eu gostaria de comentar que eu vejo muita gente questionando as atitudes da Sarada, considerando egoísta por parecer mais incomodada com a situação do time 7 sendo impedido de fazer missões do que com a situação do Boruto em si, mas como o próprio capítulo deixa claro, ela não culpa o Boruto e está confusa, sem saber o que esperar a seguir. Diria que foi uma atitude bem realista da parte dela, sem falar que talvez ainda seja cedo para julgá-la. O próximo capítulo pode muito bem se aprofundar mais no ponto de vista dela sobre a situação do Boruto. Mas enfim, eles encerram o assunto esperando que possam fazer algo pelo Boruto e se perguntando se o Shikamaru, o responsável por todas essas restrições, teria alguma ideia. Inclusive, eu tenho um palpite sobre o que o Shikamaru estaria planejando com toda essa exposição na mídia. Mas esse é um assunto para o final do vídeo. Continuando, o foco muda para o Boruto, um tanto deprimido no Monumento dos Kages, já colhendo os frutos de sua fama recebendo a atenção de algumas garotas, até que o Kawaki chega tentando puxar assunto. Em resumo, eles têm uma conversa onde o Kawaki sugere uma possível saída para o Boruto se livrar de seu karma,
com o Boruto preparando seu próprio receptáculo e implantando um karma em outra pessoa. O que obviamente ele não aceita em um primeiro momento, pois ele teria que sacrificar outra pessoa, mas o Kawaki diz que tem alguém em mente, o Kodo, o único além dele que sobreviveu ao batismo do Jigen. Ou seja, o Kawaki não vai fazer exatamente o que disse no capítulo passado sobre tirar o karma de qualquer um que o tenha. Ele pretende sacrificar o Kodo para salvar o Boruto. E em paralelo, há uma cena do Kodo em um país nevado indo em direção a algum tipo de esconderijo. Mas ao mesmo tempo, o Kodo também é o foco do assunto em outro lugar, onde o Amado explica a Naruto e Shikamaru que o Kodo é o último membro interno da cara que sobrou. Acredito que assumindo por conta própria que a Delta está permanentemente desligada e que o Kashinkode morreu. Aliás, é importante destacar que o Naruto mantém os riscos no rosto normalmente. Então aquele tão falado quadrinho do Naruto sem os riscos no rosto foi apenas um erro de edição. Bom, basicamente o Kodo é o único que ainda mantém a cara de pé, sem um comando central os agentes externos deixarão de existir. Além disso, ainda há o problema do Jubi, que ainda pode representar uma ameaça ao mundo e está em posse do Kodo, que segundo o Amado, mesmo não podendo usar ninjutsus de tempo e espaço, tem outras habilidades que lhe permitem viajar até a dimensão onde o Jubi estava, diferente do lado de Konoha que agora não pode mais contar com o ninjutsu de tempo e espaço do Rinnegan do Sasuke, e a outra opção, que é o karma do Boruto, não garante um retorno seguro. Sendo assim, Naruto e Shikamaru decidem tomar uma atitude quanto ao Kodo antes que ele faça uso do Jubi, mas o Amado avisa que eles não devem subestimá-lo, pois o Kodo não era como os outros, ele era especial. E logo o foco volta para o Kodo, revelando que naquele lugar tinham instalações de um culto do Boro. Acredito que algo similar à empresa do Victor no anime, que não passava de uma fachada para angariar fundos. Aposto que o Boro era algum tipo de guia espiritual desse culto. Inclusive, no episódio 183 do anime, há um trecho onde o Boro diz que não é fácil ser um homem escolhido por Deus, provavelmente se referindo a esse culto. E eu não me surpreenderia se criassem um arco original no anime em cima disso antes da luta contra o Boro. Prosseguindo, Kodo pede para que os guardas o deixem entrar, dizendo que é conhecido do Boro, mas eles se recusam. Então ele decide simplesmente matá-los e ativa suas habilidades, transformando suas mãos em garras de forma muito similar ao que já vimos com o Kawaki e a Delta. Mas novamente o foco muda e dessa vez para Boruto e Kawaki. O Kawaki prossegue explicando o que seria esse batismo do Jigen. Basicamente, todo aquele procedimento pelo qual o Kawaki passou para receber o karma era um ritual para selecionar os receptáculos, onde aqueles que não são compatíveis morrem. Respondendo muito do que eu questionei em revisões passadas sobre a necessidade de todo aquele aparato para implantar o karma no Kawaki pela primeira vez. Aparentemente, isso não era necessário para implantar o karma em si, mas para impedir que receptáculos incompatíveis como o próprio Jigen fossem criados à toa. Mas enfim, continuando, Kawaki diz que só havia 2 quando chegou a sua vez, bem como mostrado no capítulo 27. Ele conseguiu ser compatível e sobreviveu, mas aparentemente o Jigen implantou o karma na criança que sobrou, que a princípio parecia ser mais um fracasso, mas que por algum motivo sobreviveu sendo compatível com o karma, dando origem a esse karma branco. E essa criança se revela como Kodo, confirmando o que todos já suspeitavam. De fato, Kodo foi uma das crianças acolhidas pelo Jigen, e também responde à dúvida que muitos tinham sobre o paradeiro da criança que sobrou após o Kawaki receber o karma, e o que a cara teria feito com ela. E mais uma vez o foco muda, voltando para o Kodo enfrentando os guardas, onde podemos ter um exemplo do que pode ser a habilidade que permite o Kodo viajar para a dimensão do Jubi, citada pelo Amado anteriormente. Ele joga faixas no chão que parecem cintos, similares ao que ele tem na cabeça, e pode se teleportar livremente entre elas. Obviamente os guardas não têm mínima chance e são mortos brutalmente. E prosseguindo com suas explicações sobre o Kodo, o Amado diz que basicamente ele é um caso raro, uma espécie de meio termo entre quem é compatível e quem não é, alguém que não serve como receptáculo, mas que mantém o karma, especificamente o seu aspecto de ser uma arma, o que dá a entender que o contexto da falha do karma do Kodo é ser um karma vazio, sem dados do Otsutsuki.
o que pode explicar o motivo dele não ser capaz de usar ninjutsu de tempo e espaço, e também implica nele não sendo capaz de usar o Sukuna Hikona e o Daikokuten. E não só isso, o Amado também afirma que suas habilidades em combate excedem a do próprio Jigen, ao ponto que, diferente dos outros membros da Kara, que tiveram seus corpos remodelados para torná-los mais fortes, um limitador teve que ser instalado no Kodo para conter o seu poder, algo que o próprio Kodo aceitou de bom grado por sua completa devoção ao Jigen e para que sua autoridade como líder da organização não fosse questionada. Além disso, Amado faz uma revelação bem importante, que há vários ciborgues entre suas criações que, assim como Kodo, superam em muito o poder do Jigen, porém todos foram eliminados por ordem dele, sendo Kodo a única exceção graças à sua lealdade. Aparentemente, o Amado criou esses ciborgues com o objetivo de derrotar o Jigen, mas depois de considerar todos os possíveis cenários, criou o Kashin Code. Eu lembro que quando Code foi revelado como um clone do Jiraiya, muitos reclamaram e disseram que não fazia sentido, questionando o motivo do Amado não ter criado um clone de alguém como Madara ou Hashirama. Porque logo Jiraiya, que apesar de ser poderoso, está longe de ter o maior exemplo de poder visto na franquia. Na época, ficou subentendido no diálogo entre Ishiki e Code que o Amado estaria se focando no forte destino do Jiraiya e não necessariamente no poder, o que não deixa de ser uma verdade até certo ponto. Mas agora temos uma resposta definitiva. De fato, o Amado tentou criar ciborgues mais poderosos, mas foi barrado pelo Jigen, provavelmente antes de ativá-los, e por isso teve que criar o Kashin Code, alguém mais fraco do que o Jigen em circunstâncias normais, mas que pode vencê-lo dependendo da situação, com ele mais enfraquecido e com a estratégia certa. Por isso, meus amigos, tenham paciência, pois muitas vezes o que vocês consideram um erro ou incoerência pode ser melhor explicado no futuro. E a língua, meus amigos, é o chicote do rabo. Bom, prosseguindo, o Amado assume que ao descobrir que o Ishiki foi derrotado, Kodo vai procurar vingança, o que automaticamente transforma todos os envolvidos em possíveis alvos. O Shikamaru até se mostra preocupado com a possibilidade do Kodo desativar esse limitador, mas o Amado tranquiliza, dizendo que é o único que pode desativá-lo, mas não dá garantias caso seja capturado e torturado. Sendo assim, o Naruto decide convocar uma reunião dos Kages para compartilhar todos os detalhes com as outras vilas. Voltando para Boruto e Kawaki, prosseguindo com sua explicação, o Kawaki assume que seja possível o Boruto implantar um karma em alguém, partindo da lógica que eles estão se tornando Otsutsuki. Então devem ser capazes de usar as mesmas habilidades que um Otsutsuki, como o ninjutsu de tempo e espaço, por exemplo. Mas tudo não passa de uma suposição vaga. O Kawaki não tem certeza de que vai dar certo, nem mesmo sabe se é possível colocar outro karma no Kodo uma vez que ele já tem. Mas por ele ter sobrevivido ao karma e não ser um receptáculo de alguém, valia a pena tentar. Obviamente o Boruto ainda se mostra relutante em colocar um karma em alguém à força. O Kawaki até tenta convencê-lo de que essa seja a sua única escolha, mas mesmo dizendo tudo isso, afirma que até onde ele sabe o Kodo é muito mais forte do que a Delta e o Boro. Pensando friamente, ele não é um inimigo que eles possam enfrentar. Mas em resposta, o Boruto diz que agora que o Naruto não tem mais o poder da Kyuubi, ele não será tão forte quanto costumava ser. Eles não podem simplesmente continuar dependendo dele para sempre, eles têm que ficar mais fortes. E por fim, em um diálogo simples, porém memorável, ele pergunta ao Kawaki o que os shinobis fazem em momentos como esse. Sim, eles treinam e é isso que eles vão começar a fazer agora mesmo. E chegando ao final do capítulo, com um foco novamente no Kodo, ele entra nas instalações e encontra com um velho chamado Bug. Suponho que um dos agentes externos subordinados do Boro. Fala sobre a situação atual da Kara e pergunta onde está a Eida, o que deixa o Bug surpreso, revelando que os tais ciborgues que deveriam ter sido eliminados, na verdade estavam armazenados lá. Ele não sabe quais eram as verdadeiras intenções do Boro com isso, mas certamente eram sua carta na manga. Ou seja, haviam mais traidores entre os internos do que apenas o Amado, e levando em consideração o anime, o Victor também entra nessa. Realmente é um prato cheio para o anime expandir. Sendo intimidado e sem ter outra escolha, o Bug leva o Kodo até onde a Eida está. E o capítulo termina com uma cena do Kodo em frente à cápsula onde a Eida está, a chamando de a pessoa que sabe tudo sobre este mundo.
Agora, terminando o vídeo, como já era de se esperar, esse foi um capítulo de transição visualmente preparando o terreno para um possível time skip, trazendo mais conteúdo, interação entre os personagens e respostas para algumas questões que ficaram abertas em capítulos passados em um único capítulo do que nos últimos 20. Porém, apesar desse volume de informação, os principais eventos desse capítulo ainda estão num ponto muito inicial, tudo ainda está muito vago para se tirar certas conclusões. Talvez seja necessário esperar o próximo capítulo antes de fazer certos comentários. Mas, de qualquer forma, eu me surpreendi com o ritmo desse capítulo, dando destaque a vários núcleos de personagens em paralelo no decorrer do capítulo. Houve pouquíssimo desperdício de páginas, os quadrinhos estavam bem distribuídos e compactos nas páginas, a não ser em alguns trechos com codo, que eram mais focados em ação, onde há logicamente uma necessidade de focar no impacto visual. Tanto que os traços e ângulos nesses trechos do capítulo estavam bem melhores do que no restante do capítulo, que eu diria ter dado uma certa regredida em comparação aos capítulos anteriores em questão de arte, mas dá para relevar. E o mais importante é que, diferente do que aconteceu em alguns capítulos, não ficou parecendo que os outros núcleos estavam ali só para enrolar. Cada momento e diálogo nesse capítulo teve o seu valor em mostrar como cada personagem está lidando com a situação e também aumentar o clima de suspense no ar. Enfim, senti quase como se estivesse lendo 2 capítulos de um mangá semanal de uma vez só, o que talvez seja a primeira marca visível da escrita do Kishimoto no mangá. Ele era bem criterioso quando se tratava de transição entre arcos, algumas vezes dedicando quase 2 volumes para uma transição. Entendo quem talvez ache que faltou mais cuidado em destacar as emoções de outros personagens além de Boruto e Kawaki acerca do que aconteceu anteriormente. A Kyuubi acabou morrendo no último capítulo, mas não há luto, Naruto está voltando ao seu trabalho normalmente e nenhum outro personagem parece se importar. O Sasuke perdeu um olho e não vemos a reação de sua família ou de outros personagens a isso, etc. Eu mesmo considero um problema gritante a Sumire, uma personagem que provavelmente tem mais conexão com os temas abordados no enredo de Boruto do que qualquer outro personagem da nova geração, não ter o seu arco de origem mostrado ou no mínimo referenciado no mangá. Ainda mais agora que aparentemente ela terá um papel importantíssimo em desvendar os segredos que o amado ainda esconde e quais são suas verdadeiras intenções. Entender quem ela é de extrema necessidade para quem apenas lê o mangá. Mas não vamos nos esquecer que esse mangá tem uma abordagem mais direta. Infelizmente, certos detalhes, por mais que deixem a situação mais convincente e natural, terão que ser sacrificados e talvez, com alguma sorte, sejam devidamente explorados no anime. Mas eu vou ser sincero com vocês, eu nunca recomendaria um mangá para quem está começando agora. É indiscutível, independente dos problemas que o anime tenha em determinados arcos, que ele nos oferece uma história mais completa. E nesse caso, pelo fato desse capítulo se passar pelo menos uma semana após os acontecimentos do último capítulo, tira muito a necessidade de vermos esses detalhes na íntegra. O que tinha que acontecer aconteceu em off, tanto que os times 7 e 10 já estão por dentro do que está acontecendo com o Boruto. Se bem que eu ainda espero ver o Boruto encarando a Sarada e falando sobre o que aconteceu em relação ao olho do Sasuke antes de um time skip. Algo me diz que o time 7 ainda não se reuniu após a luta contra o Boro e eles precisam de uma despedida apropriada. Esse momento pré-time skip é um ponto de virada para todo o time 7 e não só para o Boruto. A cisão entre o time 7 com o afastamento do Boruto cria o cenário perfeito para que, além do Boruto, Mitsuki e Sarada sejam motivados a treinar, agora que estão impedidos de fazer missões por tempo indeterminado. Talvez com o Mitsuki voltando ao Orochimaru para fazer melhorias em seu corpo e a Sarada indo até a Tsunade para aprender mais sobre o Byakugou e sua possível conexão com o Karma, talvez numa tentativa de ajudar o Boruto com seu próprio Karma. Afinal, essa é uma subtrama que está pendente desde o capítulo 35 e convenhamos que talvez essa seja a única forma coerente de inserir a Sarada em tudo que está acontecendo em volta do Boruto. Até agora ela é quase tão desconexa com os atuais eventos do mangá quanto Nami da Wasabi. Ela só participa das lutas porque conexão real com o enredo ela não tem. Até o Mitsuki tem mais chances de ter caso ele tenha DNA do Toneri como muitos teorizam.
Talvez alguns digam que a ausência do Boruto também abre uma brecha para um possível substituto dele no time 7, como sai no time 7 original. Nesse caso, muitos acreditam que o Kawaki possa ser um substituto do Boruto, uma possibilidade que eu não descarto completamente. No anime já temos um precedente para alguém que não é tecnicamente ninja e nem fez academia entrando em um time ninja, a Tsubaki, uma samurai, que entrou no lugar da Sumire no time 15 através de um programa de intercâmbio. Podem muito bem fazer algo similar em relação ao Kawaki, o Naruto sempre pode dar um jeito. Além disso, se o Kawaki vai se revoltar contra o mundo ninja um dia, não seria estranho imaginar que primeiro ele precisou se tornar um ninja e conhecer o mundo ninja, incluindo seu lado obscuro e suas contradições, para chegar à conclusão de que a Era dos Ninjas precisa acabar. Esse pode ser um passo importante na direção daquele futuro que vemos no capítulo 1, mas nas circunstâncias atuais eu acho meio difícil. Por mais que o Kawaki não seja mais uma ameaça iminente agora que não tem mais o Karma, ainda é um alvo da vingança do Kodo e o Naruto sabe disso. Ele não pode sair por aí fazendo missões, sem falar que esse capítulo deu a entender que aparentemente ele precisa de manutenção periódica. Como visto no capítulo 44, antes do Amado chegar, o Katasuki não fazia a mínima ideia de como tratar o corpo do Kawaki. A menos que o time 7 se limite a missões dentro da vila, ele não pode fazer parte do time. O que também torna inviável a possibilidade que eu citei no capítulo passado de Naruto e Kawaki irem treinar em Myobokusan. Aliás, talvez o Naruto simplesmente não tenha razões para fazer isso, visto que o Amado não sabe que os ciborgues mais fortes que o Jigen não foram eliminados. O máximo que o Naruto estaria esperando é um Kodo limitado e acompanhado por agentes externos. Em todo caso, mesmo que o Kawaki não possa deixar a vila, o mesmo não pode ser dito do Boruto, que eu diria que pode acabar deixando a vila por consequência das decisões do Shikamaru. Aí vem o ponto que eu prometi comentar no resumo. Eu tenho a leve impressão de que toda essa exposição na mídia e tratamento de herói que o Boruto está recebendo não é algo feito puramente para compensá-lo. Principalmente pela forma como a entrevista foi conduzida, com o entrevistador exaltando os feitos do Boruto e o cortando sempre que ele tentava se explicar. Me parece que o Shikamaru quer manipular a opinião pública, assim, caso as informações sobre o Karma vazem, o público vai aceitar o Boruto com mais facilidade. Além disso, fazer do Boruto um herói logo antes da reunião dos Kages pode ser uma estratégia para criar vantagens em possíveis negociações, impedindo que os Kages tomem medidas drásticas contra o Boruto por ele ser o novo herói de Konoha. Assim como aconteceu com o próprio Naruto após o arco Pain, onde o Danzo deu uma pausa em seus planos envolvendo o Naruto por ele estar sendo visto como um herói. Mas ao mesmo tempo, tudo isso pode acabar explodindo na cara dele. O Boruto disse no final desse capítulo que vai treinar, mas quem garante que esse treinamento não acabe o deixando exausto, abrindo uma brecha para o Momoshiki aparecer e quem sabe até mesmo enquanto a reunião dos Kages está acontecendo? Certamente, indo atrás do Kawaki, o Momoshiki deixaria um rastro de caos na vila, quem sabe ferindo ou até matando civis, o que jogaria toda a opinião pública contra o Boruto. E essa fama só ajudaria a piorar o pânico em massa, dando o pretexto perfeito para os Kages tomarem medidas mais drásticas contra o Boruto, o obrigando a deixar a vila por sua própria segurança e de todos ao seu redor. Pode ser nesse momento que as palavras do Momoshiki no capítulo 10 terão algum significado, onde o Boruto perderá tudo, sua fama, seus amigos, sua família e seu lar. Quem sabe até plantando a primeira semente da discórdia no Kawaki com relação ao mundo ninja. Agora eu gostaria de comentar sobre alguns pontos do capítulo que estão gerando uma certa discussão e polêmica no fandom. Começando pela possível saída que o Kawaki sugere para o Boruto se livrar de seu karma implantando o seu próprio karma em outra pessoa. Bom, sejamos realistas, o fator Battle Shonen impede que o protagonista faça algo tão moralmente questionável. Mesmo que o Boruto tenha chances de colocar o seu karma no Kodo, certamente ele vai fraquejar na hora H, especialmente se o Kodo falar sobre o seu passado, que deve ter sido algo tão trágico quanto o do Kawaki, se não mais. Porém, toda essa hipótese levantada pelo Kawaki dá brecha para que o Kodo consiga fazer isso também, o que pode nos dar uma pista sobre como Kawaki vai recuperar o karma no futuro.
Não é difícil imaginar um cenário onde o Kodo, por sua extrema devoção ao Ishiki, tente ressuscitá-lo de alguma forma, através do Kawaki implantando seu karma nele para tentar preencher os 20% restantes, se bem que ficou subentendido que a alma do Ishiki simplesmente desapareceu, mas quem sabe ela ainda possa ser recriada ou exista em outro plano. Ou talvez insira o seu próprio karma nele, tirando proveito dos 80% dos dados do Ishiki, na esperança de ressuscitar como um Otsutsuki quase perfeito, herdando as habilidades do Ishiki e sem a necessidade de comer um fruto de chakra. E esses 20% humano podem até acabar se tornando uma fraqueza a ser explorada no futuro. E em último caso, talvez o próprio Kawaki se ofereça como receptáculo do Boruto. Eu consigo ver o Kawaki se sacrificando dessa forma por ele, quem sabe até mesmo o obrigue a fazer isso. Se bem que ainda há dúvidas se o Kodo é capaz de gravar um karma em alguém, visto que ele não é capaz de usar ninjutsus de tempo e espaço e possivelmente outras habilidades do Ishiki, e meio que ficou subentendido que não dá para colocar um karma em alguém que já é um receptáculo. Por isso Kawaki cogitou o Kodo, que não é receptáculo de ninguém. E por último, sobre a tão hypada Eida, que mal apareceu, nem abriu os olhos ou saiu da cápsula, e o fandom já tá colocando num pedestal, e os polêmicos ciborgues mais poderosos do que o Jigen, eu vejo que muita gente está esperando que a Eida seja um clone de um Otsutsuki ou alguém que viveu em um passado distante, que mantém fragmentos das memórias do seu original, assim como o Koji e o Ku aparentemente mantêm conhecimentos das habilidades em combate de seus originais, por ser aquela que sabe de tudo e ter desenhos de astros nas roupas. Mas eu acredito que a realidade seja algo muito mais simples do que isso. Para início de conversa, se fosse tão fácil assim clonar um Otsutsuki puro e completo, acredito que o Ishiki não teria problemas em conseguir um novo receptáculo, ele teria que simplesmente se clonar. O DNA de um Otsutsuki puro deve ser algo muito complexo para a tecnologia humana lidar, seguindo uma lógica parecida com o DNA kryptoniano nas HQs da DC, onde todos os clones do Superman ou são defeituosos ou são híbridos incompletos. Uma pessoa que viveu em um passado distante é até uma possibilidade, mas quem seria essa pessoa? A dama de companhia da Kaguya? Ainda é cedo para definir algo sobre a Eida, mas podemos ter uma pista do que esperar dessa personagem se baseando na possível inspiração dela. Muitos cogitam que o nome Eida, assim como os nomes de muitos membros da Kara que fazem alguma referência à química, matemática e computação, faça uma referência a Augusta Ada Byron, Condessa de Lovelace, ou simplesmente Ada Lovelace, uma escritora e matemática do século XIX, conhecida por ter escrito o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina. Claro que isso é apenas uma referência, não indica que ela vá seguir exatamente o mesmo conceito, mas não seria estranho imaginar que ela não seja necessariamente uma combatente ou um ciborgue mais forte do que o Jigen, e sim uma assistente ou cientista parceira do Amado encarregada da parte de programação das ferramentas ninja científicas, e por conta disso teria acesso livre a um banco de dados, ou mesmo seria o próprio banco de dados com todo o conhecimento acumulado pela Kara necessário para a criação ou melhoria das ferramentas ninja científicas, e vendo que ela poderia se tornar muito perigosa por conta desse conhecimento, o Jigen teria ordenado a sua eliminação. O que faz total sentido, pois se o Kodo pretende criar uma nova formação da Kara com esses ciborgues mais poderosos, a prioridade dele deve ser achar um cientista tão habilidoso quanto o Amado que possa fazer a manutenção, melhoria e o controle desses ciborgues. Se ele está limitado, ele não conseguiria controlá-los através da força, ele precisa de alguém capaz de desligá-los como o Amado fez com a Delta, e quem sabe até mesmo tirar o seu limitador. O Amado disse que só ele consegue tirar, mas talvez não contasse com o fato de que a Eida está viva. Mas nesse caso certamente não será tão fácil, o que pode servir como uma desculpa para o Kodo não atacar Konoha dentro do time skip, porque ele ainda estaria se preparando. E por falar nisso, indo para a polêmica dos ciborgues mais poderosos do que o Jigen, acho que tudo está sendo muito mal interpretado pelo fandom. Primeiro, que o Amado foi bem específico sobre eles serem mais poderosos do que o Jigen e não o Ishiki em si.
Não vamos nos esquecer que o Diggen era um receptáculo imperfeito, decrépito e próximo da morte. E segundo, que quando se fala no nível de poder do Diggen, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é ele dando uma surra em Naruto e Sasuke. Mas o que todo mundo parece esquecer é que antes de ir para Konoha, ele absorveu o chakra do Jubi. E se ele fez isso, é porque em circunstâncias normais, apenas dependendo do karma, ele não conseguiria lidar com Naruto. Sem o boost de chakra dado pelo Jubi, o Diggen poderia ser bem mais fraco do que muitos imaginam. Se ele fosse tão forte assim para início de conversa, não teria necessidade de se manter oculto e já teria colocado o mundo ninja aos seus pés há muito tempo. E mesmo o boost de chakra do Jubi o deixando extremamente poderoso, tem um tempo limitado e ainda traz a desvantagem dele precisar ficar recarregando o seu chakra por dias até se recuperar. Então, eu não diria que o fato dos ciborgues serem mais fortes do que o Diggen é um grande mérito, que os torna praticamente semideuses capazes de varrer o chão com Naruto e Sasuke em seus auges. Claro, mesmo sem power-ups, o Diggen certamente era muito poderoso dentro dos padrões normais do universo de Naruto. Pegando o Kashinkode, que em teoria era mais fraco do que ele em circunstâncias normais como referência, dá pra dizer que o Diggen era superior à maioria dos Kages e ninjas de alto nível atuais. Mas como eu disse em outras revisões, há necessidade de criar um equilíbrio no nível de poder entre os personagens nesse mangá. Não adianta nerfar Naruto e Sasuke se vão criar vilões que os superem até mesmo em seus auges. Porque se eles forem tão poderosos assim, sendo que não estamos falando de um ciborgue, mas de vários, então não há ninguém que consiga bater de frente com eles. Vai ficar muito fácil para o Kodo alcançar o seu objetivo e colocar o mundo ninja aos seus pés. Acho mais lógico pensar que esses ciborgues estão em um nível entre o Diggen sem boost de chakra do Jubi e Naruto e Sasuke atuais, com os mais poderosos estando em pé de igualdade com Naruto e Sasuke atuais e o Kodo sem limitador sendo de fato o mais poderoso acima de todos, talvez o exemplo do verdadeiro potencial do karma do Ishiki em um receptáculo jovem. Sem falar que ainda há a possibilidade de que nem todos os ciborgues sejam tão poderosos assim, e tenham sido descartados por outras razões, como defeitos ou insubordinação. Afinal, o restante da nova geração também precisa de adversários à altura. Esses ciborgues mais poderosos do que o Diggen são adversários para Naruto, Sasuke ou Boruto e Kawaki quando controlarem os seus karmas após o time skip. Em todo caso, ainda não há informações o suficiente para ter uma ideia do que esperar daqui para frente. Eu só espero que esse tema dos ninjas versus a tecnologia não sirva apenas como um pretexto para criar inimigos mais poderosos. Eu gostaria de ver mais conflitos envolvendo os efeitos dessa tecnologia avançada no mundo ninja e como os personagens vão lidar com suas consequências, principalmente se essas consequências levarem à situação que vemos no capítulo 1, o fim da Era dos Ninjas. Porque à medida que as ferramentas ninjas científicas vão ficando mais avançadas, o treinamento se torna obsoleto, vantagens genéticas que antes eram vistas como especiais se tornam comuns, etc., ameaçando todo o status quo. Um daimyo com um exército desses ciborgues precisaria manter uma vila ninja? Se a Kara ou Kawaki futuramente realmente quer abalar as estruturas do mundo ninja, a primeira coisa a ser feita é compartilhar seus conhecimentos, recursos e tecnologia com as 5 grandes nações. Claro, isso aqui ainda é um Battle Shonen, faz parte, posso estar sendo exigente demais, não sei se a obra terá espaço para explorar esse tema mais a fundo fora das lutas, mas esse é um tema muito interessante de ser explorado, que se aplica ao mundo real de certa forma. A sociedade moderna tem que lidar cada vez mais com os prós e contras do avanço tecnológico. Seria um desperdício limitar esse tema a algo tão simples. Bom, então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.